Você provavelmente já viu um avião com 4 motores, seja no aeroporto, ou em vídeos ou imagens. Estes são os quadrimotores. Hoje vamos entender como eles se tornaram os ícones da aviação e por que está cada vez mais difícil ver um deles voando por aí. Mas calma, não sai do vídeo ainda, juro que é interessante. No início do século XX a aviação estava engateando e os aviões se tornavam cada vez mais comuns. Daí surgiu a ideia de colocar 4 motores num avião, o que na época parecia extremamente difícil. Mas, em 10 de maio de 1913, decolava com sucesso o Ruski Vityaz, um quadrimotor desenhado pelo engenheiro russo Igor Sikorsky. O avião poderia carregar cerca de 6 pessoas e alcançar a velocidade de 90 km por hora. Em 23 de junho de 1913, o único exemplar do avião foi esmagado por um motor que caiu de outro avião que estava voando. Sikorsky então decidiu não consertá-lo e começou o projeto de um outro quadrimotor, que seria mundialmente conhecido, o William Muromets, que fez seu primeiro voo também em 1913. Podia carregar até 12 pessoas e alcançar a velocidade de 110 km por hora. Era bem maior que o Vityaz e teve muito mais sucesso, sendo usado para voos de passageiros e depois servindo na Força Aérea Soviética, realizando alguns bombardeios aéreos durante a Primeira Guerra, somente se aposentando em 1922. Foram produzidas pouco mais de 80 unidades do Muromets. Na Primeira Guerra Mundial vários modelos diferentes de quadrimotores foram construídos. Os avanços na aviação foram gigantescos, novos conceitos e novas aeronaves maiores e mais eficientes surgiam o tempo todo. Os maiores aviões com 4 motores deste período foram os gigantes alemães, como os Zeppelins da Aken R6 e os Siemens Stuttgart R8, tendo a mesma envergadura de um Boeing 767. No período entre guerras, podemos destacar alguns quadrimotores interessantes, como o Junkers G-38, que era um monoplano, ou seja, tinha apenas uma asa, e não duas, como a maioria dos aviões da época. Essa asa era tão espessa que uma pessoa poderia andar dentro dela. O G-38 tinha capacidade para 30 pessoas e podia voar a uma velocidade de 220 km por hora. Ele operou transportando passageiros e também correios entre 1929 e 1936. Então chegou a era dos grandes hidroaviões de passageiros, com destaque para o Boeing 314 Clipper, um dos mais conhecidos hidroaviões com 4 motores. Começou a operar em 1939 pela Pan Am com rotas transatlânticas, possuindo luxos como quartos de vestir para homens e mulheres, e até um restaurante, e podia acomodar até 74 passageiros. Tinha 3 estabilizadores horizontais e era movido por 4 motores radiais, que conseguiam impulsioná-lo a velocidade de 340 km por hora a 19 mil pés de altitude. Uma passagem custava a bagatela de $7.000 em dinheiro de hoje. Mas logo depois explode a Segunda Guerra Mundial, que embora tenha tirado a vida de aproximadamente 80 milhões de pessoas, permitiu um enorme avanço tecnológico na aviação, como por exemplo o motor a jato. O primeiro quadrijato, como chamamos os quadrimotores a jato, foi feito na Alemanha em 1944. Não é muito conhecido e é muito esquisito. Tinha 2 motores na parte frontal da fuselagem, e outros 2 embaixo das asas que tinham enflechamento negativo, ou seja, parecem estar montadas ao contrário. Ele é basicamente o Frankenstein dos ares, pois foi feito juntando várias partes de aviões já existentes. Essa aeronave podia alcançar 560 km por hora e atingir 30 mil pés. Mas apenas um protótipo saiu da fábrica e realmente voou. Vários outros bombardeiros quadrimotores se destacaram durante a guerra, de variados tamanhos, podendo citar as B-17, B-29, ou B-24 Liberator e os Avro Lancaster, e por aí vai. Quando a guerra acabou, muitos destes bombardeiros foram convertidos para aviões comerciais, como é o caso do 377 Stratocruiser, que é a versão de passageiros do C-97 Stratofreighter, baseado no famoso B-29. O Stratocruiser foi um dos maiores aviões de seu tempo, competindo com os novíssimos e belíssimos Lockheed Constellation e os Douglas DC-7.
O 377 era considerado um avião com um serviço super luxo entre as décadas de 40 e 50. Este avião iria definir um novo padrão para o transporte aéreo de luxo, com sua cabine de passageiros extra larga. Uma escada circular levava a um salão de bebidas de menor convés, e os comissários de bordo preparavam refeições para 50 a 100 pessoas em uma cozinha na parte inferior. O avião possuía também 28 camas de beliche. Foram fabricadas apenas 56 unidades, e sua principal operadora foi novamente a extinta Panam. Ele podia voar a uma altitude de 32.000 pés e atingir uma velocidade de 603 km por hora. Um fato curioso é que foi deste avião que surgiram os Gulp, uma classe de aeronave supertransportadora desenvolvida pela NASA, usada para transportar peças de outros aviões e foguetes durante a Guerra Fria. Na década de 50, os aviões a hélice, movidos por motores a pistão, já estavam começando a serem vistos como lentos e velhos, então pensaram em botar motores a reação em aviões de passageiros, e assim surgiram os jatos comerciais. O primeiro deles foi o britânico de Havilland Comet, que tinha, dentro das suas asas, 4 motores, logo sendo também o primeiro quadrijato comercial, entrando em operação com a Boeing em 1952. Mas o Comet se envolveu em vários acidentes e não foi muito bem sucedido comercialmente. O primeiro quadrijato comercial a ter sucesso foi o Boeing 707, no ano de 1957, com um design muito mais moderno e motores bem mais eficientes. O 707 tinha capacidade para mais de 180 passageiros, dependendo da companhia, e podia voar a uma velocidade de 972 km por hora, isso era inimaginável apenas uma década atrás. Além de ter um alcance operacional de quase 8.000 km. Foram produzidas 856 707s, e aqui no Brasil a Varig e a Transbrasil operaram 20 unidades do modelo no total. Além disso, foi o avião presidencial do Brasil por um tempo, o famoso Sucatão. O 707 concorria com o Douglas DC-8, outro quadrijato de grande sucesso, e o Convair 880, o quadrijato subsônico, ou seja, que voa abaixo da velocidade do som, mais rápido que já existiu. No final da década de 60, a Boeing apresenta um gigantesco avião, que iria se tornar o ícone da aviação, a rainha dos céus, o 747. Era o primeiro quadrijato com 2 decks, e era maior que qualquer aeronave que já havia levantado voo do solo, bom, exceto alguns dirigíveis como o Hindenburg. Fez seu primeiro voo em fevereiro de 1969. O 747 teve inúmeras variantes, e operou em várias companhias. Aqui no Brasil, voou com as cores da Varig, que adquiriu 12 no total. O Jumbo, como ficou conhecido, podia levar cerca de 400 passageiros a uma velocidade de 900 km por hora. Outro quadrijato notável dessa época foi o próprio Concorde, que tinha 4 motores Rolls-Royce sob suas asas em formato delta, e podia voar a velocidades supersônicas, mais especificamente, Mach 2.0, ou seja, 2 vezes a velocidade do som. Mas depois veio a crise do petróleo na década de 70, e quadrimotores não eram mais tão favoráveis economicamente. Por isso, as grandes fabricantes de aviões investiram mais em aeronaves menores, bimotores, que eram mais eficientes, mesmo carregando menos passageiros. Em 1991, o primeiro quadrimotor da Airbus foi feito, o A340, e em abril de 2005, o primeiro A380, o maior avião de passageiros do mundo, começa a operar pela Singapore. Ambos os aviões da Airbus não tiveram tantas vendas e já estão sendo aposentados, assim como o 747, que já está nos últimos anos de sua carreira. Provavelmente, a partir de agora, será extremamente mais comum vermos aeronaves pequenas, bimotores, rápidas e de longo alcance do que os imponentes gigantes da aviação. Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Demorou muito para fazer esse vídeo. Então se puder deixe seu like. Se quiser se inscreva. Um beijo e fui.